Olá, bem-vindo a mais uma Palavra Oportuna, um tempo de reflexão e de inspiração para a sua vida. Estamos iniciando mais um tema. Fiquem conosco, pois nos próximos minutos estaremos refletindo sobre algo da Palavra de Deus para a nossa edificação. Te espero. Voltamos, graça e paz. Olá, graça e paz. E hoje o nosso tema, permaneçam assim, consagrados a Deus. E o nosso texto está hoje na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Acompanhe aí. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Portanto, pastor, falando de consagração, né? A gente pega um texto assim, o apóstolo Paulo faz um apelo, mas nós queremos falar o que de fato significa isso, né? Nós estamos falando de permanecer com a vida consagrada a Deus. A consagração, pastor. Né? Esse nosso ano agora, de 2024, nós vamos falar muito de justiça e santidade. Mas é necessário nós compreendermos que existe algo e é a consagração. Ela vai além da vida de santidade que procura não ofender a santidade de Deus, viver separado para o Senhor, dos atos de justiça que vai cumprir toda a justiça de Deus, que vai exatamente responder ao que Jesus vai pedir no último dia, né? Porque a consagração, pastor, ela vai além disso, por quê? Porque ela pode ser algo que Deus pede a você, que Deus ordena a você, ou não, né? E aí nós temos alguns exemplos na Bíblia do que Deus pede, a pessoa faz exatamente o que Deus pede. Nós temos também exemplo de pessoas que vão além do que Deus pediu, né? E a consagração, uma vida de consagração, talvez você vai conferir isso no seu coração, na sua vida, né? A nossa vida de consagração nos ajuda a ter mais confiança, pastor. Né? Uma vida consagrada nos ajuda a ter mais confiança em alcançar, tocar o sobrenatural de Deus. Há pessoas, pastor, que elas não têm o hábito nem da palavra de Deus, nem de orar, né? Ela não tem o hábito de consagrar-se ao Senhor, portanto, ela não tem plena confiança de avançar no sobrenatural. Não sei se o senhor já percebeu, mas tem pessoas que têm certo medo, receio do sobrenatural. Então a vida consagrada, a nossa consagração nos dá confiança para isso, né? Para nós podermos avançar, tocar o sobrenatural. A consagração também nos dá confiança para usar a autoridade que vem de Deus para as nossas vidas. Tanto no mundo natural, usar a nossa autoridade, quanto mais especialmente no mundo espiritual, né? Porque é exatamente nas coisas espirituais que a nossa consagração vai entrar em evidência. Isso fica muito claro nas nossas vidas. Uma pessoa consagrada, ela vai ter muitas experiências, pastora, espirituais com Deus, né? Exato. Então, por isso ela vai conseguir ter essa confiança maior, né, para alcançar essa vida sobrenatural que Deus tem. Porque o que está relatado na palavra de Deus, do sobrenatural, é algo que Jesus ensinou, que Jesus vivenciou e que está disponível para a igreja, para nós, que somos realmente pessoas consagradas a Deus, né? E também essa questão da autoridade. Muitas pessoas, às vezes, têm dificuldade com a autoridade, exatamente porque não têm uma vida consagrada. Exato, tem dificuldade. Pastor, carta aos Romanos. Então, apóstolo Paulo, então, aí já finalizando a carta, né? Ele, terminando aí o capítulo 11, né? De tantas questões, assim, doutrinárias, de ensinos, né? De revelação profunda, porque essa carta que a maioria dos teólogos até dizem que é muito mais do que uma carta, né? O quinto evangelho,
poderiam se dizer assim, pelo o conteúdo tão teológico, tão profundo, tão lindo que tem a carta de Paulo aos Romanos, né? Então ele terminando aí falando de algo de adoração, de glória, de exaltação, a grandeza de Deus, né? A profundidade, de sabedoria, do conhecimento, da riqueza e tal, tantas coisas que ele está falando. Então ele passa agora, pastora, a falar de algo prático. Sim. Né? Ele começa então a pedir à igreja algo mais prático, né? A vivenciar, a viver algo mais prático. E isso é algo importante. Nós não podemos ficar só na teoria, só no conhecimento aqui na nossa mente, sem colocar em prática aquilo que nós estamos recebendo de Deus, né? Pastor, é contra a ética a pessoa conhecer, crer e não viver. Como é isso? Preste muita atenção. Como pode? Não, eu conheço, creio, mas não vive? É contra a ética, até mesmo porque a palavra de Deus vai falar em Provérbios 23:7. Assim como o homem imagina na sua alma, assim ele é. Então, da forma que eu entendo, na minha alma, assim eu sou. Então, é contraditório dizer sim, eu creio, eu conheço a palavra, eu creio e não vivo, né? É uma contradição total, pastor. E o apóstolo Paulo está falando aqui de algo bem prático, né? Ele está até, de certa forma, a versão que nós lemos fala que ele está pedindo, né? Mas algumas versões, pastora, vai dizer, eu rogo, eu suplico. Tipo assim, eu imploro a vocês que vocês agora vivam como um sacrifício vivo. Né? Nós sabemos dos sacrifícios que eram levados ali, né, pelo pecado, mas agora nós estamos sendo chamados, o apóstolo Paulo está nos orientando aqui através desse texto, a sermos um sacrifício, né, um corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, pastora. Então nós vamos agora caminhar com dois exemplos, né, de duas pessoas que foram chamadas desde o ventre, tiveram sua vida consagrada a Deus. Vamos só rapidamente aqui dar um exemplo na Bíblia Sagrada. Por exemplo, Sansão. Sansão, né, foi uma pessoa que foi anunciado o seu nascimento para sua mãe, né, a mãe anunciou para o seu pai Manoá. O anjo do Senhor, diz que o anjo do Senhor veio até aquela família, especialmente a mãe, e o anjo está lá, pastor, com letra maiúscula, né? Então a gente percebe ali a ação do Senhor Jesus Cristo no Antigo Testamento, e ele fala que ela vai engravidar, vai ter um filho, e ele diz qual é a missão desse menino, né? E ele diz especialmente, você nem na gravidez vai tomar bebida forte alguma, nem vinho, porque essa criança é consagrada desde o ventre. E ele diz especificamente, esse menino, esse homem, né, essa pessoa consagrada, vai começar a libertar Israel do poder dos filisteus. Ele fala começar, pastor. Começar, né? E aí então tem ali o nascimento de Sansão, nasce, né, conforme o anjo falou, e ele vai viver, ser ensinado pelos pais conforme, então, Deus falou que seria a vida dele consagrada. Ele, de fato, pastor, desde o ventre, criança, ele viveu a vida de consagração. Na época do namoro, então Sansão desalinha tudo, né? Na época da paixão pelas mulheres... Se perdeu, né? Se perdeu. É uma questão que nós precisamos ter muito cuidado, né? Porque essa era a fraqueza de Sansão, e é fácil a gente hoje criticar para lá, para trás. Mas olhe para você e para mim, onde estão as nossas fraquezas, né? Nós temos fraquezas, e é necessário nós entendermos, talvez, no ponto da nossa fraqueza, nós desonramos a Deus, né? Desonramos, quebramos a nossa consagração, e isso pode ocorrer como ocorreu com Sansão. Ocorre que, pastor, por ele ter tido essa promessa, a visitação de Deus, a vida de consagração, ele teve plena confiança no momento do fracasso da vida dele, no momento mais difícil, ele achou confiança de dizer, Deus, lembra-te de mim, né? E a palavra lembra-te no hebraico, ela significa mova-se para mim, mova-se, mover-se para algo que, né, não é igual o brasileiro, lembrei, mas não aconteceu nada, né? Então, assim, ele clama, Deus, lembra-te de mim, né? Me dê força só mais essa vez. Ou seja, eu entendo que Sansão, e naquela época, pastor, eles tinham feito dele um escravo,
vazado os seus olhos, ele estava feito um escravo rodando moinho ali. Eu entendo que ele pensou, não posso morrer antes que se cumpra o propósito para o qual eu fui consagrado a Deus. Não é isso, pastor? Então é necessário nós entendermos, e olha bem para mim e o que eu vou dizer a você. Você não pode morrer sem que o propósito de Deus seja cumprido na sua vida, porque Jesus Cristo pagou um alto preço na cruz do Calvário, dando a você a condição de ser filho e filha de Deus, herdeiro e herdeira do céu para a vida eterna. Não morra sem que esse propósito se cumpra na sua vida, para a glória do Senhor. E aí então, pastor, Sansão, Deus atendeu ele, deu força, né, pela última vez, e ele ali então, ele estava entre dois pilares no templo, e ele com a força sobrenatural, que esse era um dos mistérios do chamamento, da consagração de Sansão, né, por Deus, e ele ruiu aquelas colunas de sustentação do templo, onde todos os filisteus ali caçoavam de Sansão. Quando foi tudo ruindo, ele bradou, morra eu com os filisteus, né? E eu entendo, pastor, que pode ter passado na mente de Sansão. Morra eu nesse tempo, mas morro cumprindo o propósito para o qual fui consagrado a Deus. Então, o que nós podemos entender? Nós percebemos que uma vida consagrada a Deus, ela é comprometida com a missão do Senhor. Seja na vida ou seja na morte, há um comprometimento para a glória de Deus. O outro exemplo, pastor? O outro exemplo é o João, né? O Batista, né? E ele então também foi desde o ventre, né? Ali o anjo apareceu ao seu pai, no caso aqui é o pai. E ele foi então consagrado. Ele tinha também uma missão, né? Para a qual ele nasceria. E ele então, Jesus chega até a dizer que nascido de mulher não tinha maior do que ele, né? Ninguém maior do que ele. Então era uma missão, né? Era um desafio muito grande que ele tinha de ir à frente do Senhor, né? Preparar o caminho do Senhor. E tantas outras coisas que também relata, até no Antigo Testamento, que ele viria e tudo, né? Então João também, ele teve uma vida consagrada, só que ele foi muito mais além do que foi falado, o que o anjo disse, o que ele preparou, ele foi muito mais além. Ele foi muito mais além, né? Pastor, no caso o Senhor disse até como seria o nome da criança. Falou o nome, né? E também falou qual seria a missão e tudo, ensinou, né? Mas ele não ficou só porque Deus falou assim, que João, o que ele ia fazer, né? Como que ele ia diante do Senhor, que viria o poder sobre ele e tudo. Mas Deus não disse, pastor, por exemplo, né, o quê? Deus não disse como João ia se vestir, né? O que mais? O que ele iria comer. Não disse o que ele iria comer. Aonde ele ia morar, né? Morou no deserto. As roupas não eram roupas finas, né? Jesus até faz a pergunta ali aos fariseus, aos discípulos, né? Não lembro agora exatamente a quem, mas quem que vocês foram ver, né? No deserto, né? Para o povo mesmo. Para o povo, né? Um rei, né? Um caniço, um rei, não. Os reis estão nos palácios, né? Mas ele fala que ele é um profeta, né? Ele disse um profeta? Sim, eu digo a vocês. Maior, né? Muito mais que um profeta. Muito mais que um profeta. Jesus fala exatamente isso, então a gente percebe que ele foi além. Ele buscou uma vida de consagração muito além, né? E tanto é que não há relatos nenhum de ele se perder por alguma situação, como aconteceu, né? Fazendo uma comparação aqui com a vida de Sansão. É verdade. Não, ele também morreu, viveu, né, a sua consagração, a sua vida até a morte, né? Do propósito da missão que ele tinha. Mas ele foi muito mais além do que qualquer outro que a Bíblia relata de que viveu uma vida de consagração ao Senhor, né? Então, ele chegou a dizer que Jesus, né, que ele não era digno nem de desatar as sandálias dos pés, né? Convém que ele cresça e eu diminua. Então, João, ele foi uma pessoa humilde, uma pessoa que realmente sabia qual era o propósito de Deus na vida dele, a missão que ele tinha, né? Tem uma coisa, pastor, que eu gostaria de chamar a atenção. Por que será que João escolheu ir para o deserto? Por que será que João escolheu vestir roupas simples, rústicas, separar um tipo de alimentação? Olha, simples, né? Olha bem o que eu vou dizer a você. Às vezes, nós precisamos conhecer os nossos corações. Talvez você com uma roupa top, de marca, um sapato bom, talvez seu coração se exalte.
E talvez por causa dessas coisas, do seu carro é o carro do ano, do bom e do melhor, você sinta-se uma pessoa talvez maior do que as outras por causa das coisas. Então é necessário conhecer o coração. Por que é necessário esse tipo de consagração? Para mim e para a sua vida, vamos dizer assim. Qual tipo de consagração eu preciso ter para que eu tenha um coração humilde e me coloque no lugar, como Jesus disse, o ensinamento do Senhor é que a gente deve proferir a outra pessoa sempre maior do que nós, seja ela quem for. Sabia disso? Por isso Jesus diz, aprenda de mim porque eu sou manso e humilde de coração, né? Então, qual tipo de consagração será que eu e você precisamos? Deixar as roupas caras? Viver mais simplesmente? Né, pastor? Então é necessário nós pensarmos. Então nós percebemos que uma vida consagrada, ela é comprometida com o Senhor. Portanto, nós vemos aí João, né, o comprometimento que ele tem, conforme o pastor falou, não desviou de nada, seguiu correto, né, e até o final. E graças a Deus, né, que João então ficou aí como um exemplo muito lindo para mim e para você. A outra vida consagrada a Deus são as nossas, né, pastor? Nossas vidas precisam estar consagradas, porque o apóstolo Paulo, ele está falando justamente disso, consagre-se a Deus, né? Ele fala, sacrifício vivo, santo e agradável, ele está afirmando, olha, consagrem-se a Deus, né? E nós não estamos falando apenas de um jejum, pastor, de meio-dia, jejuar por alguns dias, ou tirar, né? Tem pessoas que tiram, vou tirar o chocolate, vou tirar o refrigerante, né? Nós estamos falando de uma vida inteira consagrada a Deus. Em todo ano, em todo mês, em todos os dias, né? Estamos falando de além de não fazer as coisas que desagradam a Deus e além de praticar os atos de justiça, ou quando a pessoa fala, eu fiz a minha parte, visitei os doentes, né? Os presos, deu comida para quem tinha fome e tal. Nós estamos falando de algo a mais, além, Exato. Sem que seja preciso Deus chamar, porque tem pessoas que têm desde o ventre, né? Eu lembro até daquela situação do Felipe quando era pequeno, nosso filho pequeno, menor, a gente comentando uma vez que o Kelson tinha um chamado, uma fala de Deus desde o ventre, e ele perguntou, e eu, mamãe? Eu não tenho, tal. Vou bem resumir que a história é bem um pouco longa, né? Mas o fato é que nós falamos, você não tem. Mas a gente falou para ele que Deus mesmo assim pode usá-lo. E ele gritava, começou a gritar. Usa-me, Deus! Usa-me, Deus! Usa-me. Ou seja, Deus pode não pedir que você seja uma pessoa de consagração, não falou para você, um anjo não apareceu para sua mãe, não apareceu para seu pai, mas Paulo está falando aqui para a igreja de Romano e para mim e para você esse dia, consagrem-se a Deus. Amém, glória a Deus. Amém? Bendito seja. Viva uma vida consagrada, né? Permaneça consagrado sempre ao Senhor e sobre você vai só ganhar e viver o sobrenatural de Deus. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, pastora? Pai, obrigada. Nós te bendizemos por essa palavra. Meu Deus, que nós não fiquemos presos apenas no que, mas é assim que está, assim que não está, que nós possamos ir além para tocarmos o sobrenatural, conhecer, viver, para que nós tenhamos plena confiança de nos aproximarmos do altar da graça do Senhor, plena confiança de usar a autoridade que vem do Senhor no mundo espiritual, no mundo natural, em tudo o teu nome seja glorificado. Amém. Ainda, meu Deus, que não tenhamos o chamado desde o ventre, estamos aqui, Senhor, aleluia, e queremos consagrar as nossas vidas, usa-nos para louvor do teu nome. Oramos agradecido, quero com essa palavra abençoar, Pai, todas as pessoas que estão ouvindo agora nesse momento, seja inundada com a tua irresistível presença, dentro no seu coração a tua presença, Senhor, chama para um novo tempo, para uma vida consagrada, no nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Amém? E o Senhor te abençoe e te guarde. E até a nossa próxima Palavra Oportuna.